momento, a hierarquia está recomendando insistentemente que esta oração seja uma prática cada vez mais regular, porque quando nós oramos de verdade, é como se nós penetrássemos toda esta densidade terrestre e chegássemos em um nível de energia que vem por este canal que nós construímos e começa a servir aqui na Terra, ajudar naquilo que deve ser ajudado. Então, se nós temos, por exemplo, um hábito incorporado, regular, de orar, e se nós não temos um motivo pessoal para estar orando, nós estamos orando como serviço, então aí nós construímos mesmo este canal, com a força da oração. E esse canal ultrapassa os limites terrestres. E aí, ultrapassando os limites terrestres, este canal vai absorvendo coisas que a oração comum não absorve. Enquanto nós perfuramos isto com a oração, e enquanto por este canal descem as energias positivas que a Terra precisa, é lá naqueles planos que se selecionam essas energias. E essas energias, à medida que descem, elas vão repercutindo em todos os subplanos, de todos os planos de consciência. De forma que a oração é um serviço muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Agora, nos passaram aqui a propósito de oração, alguns tipos de oração, alguns efeitos da oração, e que é bom que a gente conheça, porque aí, sabendo um pouco mais daquilo que se está fazendo, quando se ora, vai se poder aprofundar isto, vai se poder dedicar até muito mais a isso. É como se, quando nós começamos a orar, e isto penetra, isto vai além dos níveis terrestres, isso chega em um nível bastante elevado, é como se nós estivéssemos soando um campanário, se nós estivéssemos soando alguma coisa que está chamando a atenção do universo. Nos mundos e nos universos que contornam a Terra, que são mais próximos da Terra, nesses universos a oração é um instrumento de instrução e de dinamismo para a evolução das civilizações. Então nós temos aqui na Terra este método de orar, temos esta oração que a humanidade pode recorrer a ela, mas em outras civilizações o efeito da oração é mais amplo, dependendo do nível da civilização. E essas civilizações já estão nos estimulando mesmo a fazer o que elas fazem, porque essas civilizações evoluíram através das orações dos seres que a compõem e que eram seres mais evoluídos do que nós, aqui na Terra. Aqui na Terra, o efeito da oração, por exemplo, é abrir portas para que nós comecemos a contatar o nosso ser interno. Então, esta é uma oração em um nível um pouco menor que se faz aqui na Terra. Enquanto um ser de um outro planeta mais avançado ora, ele está contribuindo para a evolução da sua civilização. É para lá que vai a energia da oração. Aqui na Terra, começa indo para o nosso contato com o nosso ser interno. Isto é, a oração aqui ainda está em um nível bastante pessoal, em um nível bastante individual. A não ser que se seja uma Clara de Assis, que se seja um Francisco de Assis, já neste ponto, os efeitos da oração podem ser planetários ou podem ser até universais. Mas, para o nosso uso e para o nosso conhecimento, a oração, em primeiro lugar, ela vai ajudar a nós fazermos contato com
com o nosso ser interior. Isto aqui acontece naturalmente. Todo aquele que ora de verdade e todo aquele que adere ao trabalho da oração está com o caminho mais aberto para o contato com o próprio ser interior. Aqui para nós também, a oração é concedido nós chegarmos à nossa origem. Nós, numa oração, podemos contatar as nossas origens. Isto aqui é permitido na Terra, para aqueles orantes não de verdade. Então, a sua origem, a sua trajetória, isto tudo a oração tem condições de penetrar. E a oração também aqui na Terra tem também a possibilidade de nos conectar com a hierarquia. E a hierarquia sabe muito bem se relacionar conosco, de forma que isto seja muito positivo para nós e seja algo que nós possamos suportar bem. Então a oração pode se transformar numa comunicação permanente com o nosso eu superior. Há pessoas que, fora da oração, não têm este contato tão claro. Durante a oração, podem ter. Quando esta oração nos coloca em contato com o nosso eu interior, e o nosso eu interior se vale deste canal, deste contato, para atuar sobre nós, a oração pode até recompor a nossa composição genética. A oração pode influir no nosso processo celular, Isto é um nível de oração bastante adiantado aqui na Terra. Agora, com a oração, os aspectos genéticos nossos vão sendo influenciados, porque quando se ora, de alguma forma se pronunciam palavras ou se pronunciam sons, ou mentalmente, falamos mentalmente com Deus ou com o infinito, e isto tudo pode construir uma nova polarização no nosso processo celular e no nosso desenvolvimento celular. E é assim que trabalha então a oração, para nós irmos transcendendo os nossos limites, porque nós somos muito limitados. Mas a oração vai abrindo caminho para que a gente transcenda esses limites em muitos sentidos. E este é um fato individual de cada um. Há seres que melhoram através da oração, que se aperfeiçoam. Há seres que ficam sabendo coisas deles, né? Que precisam saber, e assim por diante. Isso depende do contato também com a oração que o indivíduo já teve. O ato da oração nos dá aquelas chaves para nós até percebermos conscientemente que mudanças estamos fazendo. Mas para isso precisa ser uma oração muito humilde, muito desinteressada, uma oração na qual nós não tenhamos curiosidade para saber as coisas. Isto é, a oração abre o canal e por aquele canal a hierarquia envia aquilo que nós precisamos, dependendo do nosso estado, dependendo da nossa capacidade de receber isto e dependendo também do que vamos fazer com isto, quando ficamos sabendo de alguma coisa especial. Quando nós estamos usando uma oração formal, isto é, uma oração que a hierarquia passou, ou de forma que a gente até lê, quando nós estamos pronunciando, se elas foram passadas pela hierarquia, todas elas têm um certo magnetismo que atrai aqueles que não oram e faz um trabalho sobre aqueles que não oram. E segundo esse magnetismo desenvolve, segundo esse magnetismo atua, até seres que não são orantes podem ser chamados à oração, podem ter vontade de orar e podem até adotar uma vida de oração. Isto acontece muito nos grupos de oração quando são alinhados, quando são verdadeiros.
Não esses grupos de oração que se reúnem para pedir coisas, mas os grupos de oração que se reúnem para orar só, sem nenhuma finalidade deles. E aí, esta oração atrai nos planos sutis, nos planos internos, aqueles que não oram. Já é um outro tipo de serviço que a oração está prestando. Nós podemos ver 5 tipos de oração que para nós podem ser úteis. Esse tipo de oração que produz um efeito definido. O primeiro é aquilo que a gente chama de oração jubilosa. Porque você está num estado de ânimo diferente em cada tipo de oração. Então, na oração jubilosa, o que você está gerando é uma gratidão por estar vivo, uma gratidão por estar orando. Essa oração jubilosa, que é uma oração por gratidão, uma oração por ter conhecido certas leis, pela alegria de ter conhecido certas leis. Então, levado pela alegria e pela gratidão, este ser está orando. Isso são formas de oração superior. E é bom que a gente saiba, que a gente conheça, porque aí nós podemos ir nos abrindo para essas formas superiores de oração. Quando nós estamos na oração jubilosa, quando nós estamos fazendo uma oração por alegria, por gratidão, nós atraímos a alegria e atraímos a misericórdia, principalmente a alegria do cosmos para nós. Então, quem faz a oração jubilosa, quem ora com júbilo, quem ora com alegria, atrai a alegria do cosmos. Então passa a ser alegre não de uma maneira humana, passa a ser alegre de espírito cósmico. E há quem experimente esta alegria na oração. O segundo tipo de oração, além da oração jubilosa, é a oração redentora. Na oração redentora, geralmente nós estamos usando uma oração formal. E nas palavras desta oração existe a energia da redenção. Então ali estamos numa oração redentora. Nessa oração redentora, nós estamos fazendo uma conexão do nosso ser interno com Cristo. E aí, no processo de redenção, nós podemos ter a oportunidade de passar por provas ou de passar por experiências atraídas pela oração redentora, pelo efeito da oração, pela força da oração, tal ela é transformadora. Agora, enquanto na oração jubilosa nós precisamos da alegria de gratidão por viver, por estar ali vivo, na oração redentora, a chave é o amor. Na oração redentora você tem que estar orando por amor. Não é alegria, aqui é o amor que está nesta oração redentora. E é isto que mexe com todos os níveis e que atrai esta redenção. Terceiro tipo de oração que nós podemos estar fazendo é a oração transmutadora. Então veja aqui, quem está orando pode estar criando júbilo, pode estar criando redenção, como pode estar criando transmutação. Então a oração transmuta também. E isto é um exercício consciente das leis da transmutação, que a oração traz, que a oração nos permite perceber.
Nessa oração transmutadora, nós chegamos muito ajudados pelo 7º raio, pelo raio do cerimonial e pelo 1º raio, que é o raio da vontade. Então, a uma certa altura, este 1º raio e esse 7º raio nos reconhecem, começam a responder à nossa oração, e o resultado é uma transmutação do ser, aqui feita por esses 2 raios, que tem muito a ver com este tipo de oração. Nessa oração acontece a transmutação quando nós estamos buscando entrar em contato, seguir, conhecer e viver leis universais. Então temos que estar já com uma intenção não só planetária, mas nesta oração nós temos que estar imbuídos desta consciência de que podemos estar em contato com leis universais. E aí as transmutações que podem acontecer e os trabalhos de transmutação que podem acontecer vai depender do nível em que estamos praticando tudo isso. O 4º tipo é a oração liberadora. Então nós já vimos a oração jubilosa, a oração redentora, a oração transmutadora e agora o outro tipo, que seria a oração liberadora. E nós nos conectamos com esse aspecto da oração quando convocamos a presença de energias imateriais, quando nós não estamos pensando em matéria, de jeito nenhum. Não estamos nos considerando matéria, estamos buscando a antimatéria, estamos buscando a vida imaterial. E neste desejo, nesta busca de vida imaterial, neste pedido, não que esta oração faz, de busca imaterial, de vida imaterial, é aqui que acontece a oração liberadora. E esta oração liberadora, quando acontece, remove coisas ancoradas em nós profundamente. Porque nós temos coisas ancoradas em nós que, graças a Deus, desconhecemos, nem imaginamos. Estão ancoradas lá no fundo do inconsciente. E essa oração liberadora atinge o fundo do inconsciente. Então, na oração liberadora, nós podemos ser libertos de coisas atávicas, de coisas antiquíssimas, que nós nem sabemos quais são. E nos liberamos de uma coisa que nem sabemos do que foi. Pensa que misericórdia! A gente ser liberado de uma coisa que não precisa nem saber do que foi liberado. Porque se soubesse que aquilo estava lá dentro, não sei o que ia pensar de si mesmo, ou não sei como ia se sentir. Então esta oração liberadora é aquela que age nos nossos pontos mais obscuros e mais profundos, que remove tudo isto que é bom nem a gente saber. Por isso é que quando se ora, não se deve estar pedindo para saber as coisas. Porque a oração consegue. A oração responde e atende. E não sei se é bom a gente saber de tudo. Provavelmente a gente devia saber de muito pouco. Devia viver e fazer, sem precisar saber. Porque o intelecto humano é muito doentio. E essa oração liberadora é melhor que haja sem que a gente tenha consciência do que ela está mexendo. Então veja, tem certos tipos de oração que para a gente conseguir, nós precisamos estar bem neutros. Precisamos estar não buscando resultados, não nos envolver com o resultado, mas simplesmente estarmos orando. E por fim, nos dão a conhecer a oração iluminadora, a oração que ilumina. E essa oração, quando ela chega a ser iluminadora, ela nos contata com a luz do universo. É um dos princípios da criação, e esta oração iluminadora, num certo sentido, vai nos conectar com o nosso processo criativo, mas bem lá na base, bem lá no início, bem lá na origem. Quando nós não tínhamos passado por tantas experiências, não tínhamos ficado tão densos. Então, esta oração iluminadora nos liga
com aquela nossa origem pura. Agora, se nós realmente chegarmos a fazer esta oração iluminadora, isto pode atrair, em um nível superior desta oração, a luz universal para o planeta. Então aqui, inconscientemente, nós estamos orando, servindo ao planeta. E isto é a oração iluminadora. Dentro de um ser interno, a luz orante se constrói a partir do efeito que ela está gerando e que ela pode gerar. Então, cada um de nós tem uma capacidade de orar. E nós vamos ter luz nesta oração para servir de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a qualidade, de acordo com a vida que estamos colocando ali e assim por diante. Esta oração iluminadora abre canais, não só, veja, oração iluminadora que não quer nada. Esta oração abre canais até para contatos internos com a energia de estrelas, com energias estelares. Então, a oração iluminadora é uma das mais elevadas que nós podemos realizar, que pode acontecer através de nós. Se essa oração atinge uma consciência estelar, se essa oração atinge esta vida estelar, enfim, desta estrela, deste mundo, desta coisa que a oração atingiu, podem vir muitos códigos, muitas energias para alterar positivamente a consciência planetária. Então veja, hoje nós estamos dando uns aspectos bem superiores da oração. Mas ninguém precisa ficar preocupado com isto, porque se chega a esses aspectos superiores é quando nós estamos orando por orar, e quando nós estamos orando como serviço, e quando nós estamos orando bem integrados na oração, não formalmente, embora possamos até estar usando uma oração formal. E nós temos recebido, nesses últimos tempos, várias orações formais. Porque quando a hierarquia passa uma oração, ela não está só nos dando sugestões de como orar. Então, quando nós oramos, usando uma oração formal, não temos consciência do conteúdo daquelas palavras. Nós não temos consciência da extensão, do significado de cada palavra daquelas. Mesmo refletindo, pensando, buscando, mas cada palavra daquelas é muito mais ampla do que nós podemos compreender. Então essas orações que foram passadas pela hierarquia, essas orações têm um valor que nós não podemos exatamente calcular. Bom, nós esperamos que isto esteja ajudando aqueles que acham que não sabem orar. Qualquer movimento nosso em direção ao alto é uma oração. Orando espontaneamente, orando naturalmente, transformando a vida numa oração, tudo isto é um grande trabalho. É um grande trabalho. E se a pessoa não sabe orar, não deve se acanhar de pegar uma dessas orações impressas e fazer, desde que seja positiva e passada pela hierarquia. Porque isto é tão importante, isto tem um efeito tão grande ou maior do que se nós estivéssemos orando espontaneamente. Muito bem. Vamos ver se nos unimos com isto e se deixamos liberdade para que toda esta energia seja canalizada lá para onde é mais necessária. O planeta precisa mais do que nós de oração. O planeta está precisando de oração muito mais do que qualquer um de nós.